A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos no último capítulo de Gênesis. É uma alegria imensa poder concluir esse livro maravilhoso, esse livro que o tempo todo está falando de Jesus, né? Então, todo esse livro do Gênesis, ele fala do princípio de todas as coisas. Ele fala de muitas coisas aqui. Ele fala do princípio da criação, do princípio do chamamento de Abraão para dele constituir uma nação, do princípio do chamamento para que dali saísse o Messias. Isso vem desde Eva, quando há uma promessa de que da semente da mulher surgiria um que pisaria a cabeça da serpente. E aí nós estamos aqui agora concluindo esse livro maravilhoso. Bem, nós vemos no capítulo 50 muitas coisas importantes. Logo após Jacó ministrar sobre todos os seus filhos, ele morre. E aí a Bíblia diz o seguinte: então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Destaquei aqui, luto por Jacó. Esse capítulo é dividido em 3 fases. O luto por Jacó, nós vamos fazer agora. Também José conforta os seus irmãos e, por fim, a morte de José. Ele termina o livro com um personagem extremamente importante, que é José. E logo em seguida nós vamos começar depois a trajetória do Êxodo. Todo esse final é uma preparação para o Êxodo. Tudo bem? Vamos lá. José se lança sobre o rosto do seu pai e chorou. José beija o seu pai. Jacó tinha falecido naquele momento. Ele se lança sobre o seu pai e chora. Aquele homem poderoso, governador do Egito, o segundo em autoridade depois do rei Faraó, ele agora não tem vergonha de expor os seus sentimentos. Nós precisamos entender que o momento do luto é um momento importante, né? Então você percebe na Bíblia que, por exemplo, Israel fez luto por Arão, irmão de Moisés, nós vamos ver mais à frente, por 30 dias. 30 dias de luto. Quer dizer, o luto ele tem o seu lugar no momento da emoção humana. Ele tem que liberar aquela tristeza, aquele lamento por ter perdido um ente querido. Isso faz parte da vida. Tá ok? E José agora, ele se lança diante do seu pai ali e beija o seu pai, demonstrando claramente quão afetuoso ele era, né? Não à toa, o seu pai o considerava como o filho mais querido. Imagina o apreço que Jacó tinha por José e que José também corresponde ao seu pai, não é? Ele teve essa honra de estar ali bem próximo do seu pai nesse momento tão importante. José ordenou seus servos, os médicos. Olha que interessante, fiz muitas pesquisas e diante das pesquisas eu percebi que quem fazia o embalsamento, embalsamar as pessoas, não eram médicos. Normalmente quem fazia esse trajeto, esse processo, eram os sacerdotes. Porém, José não pede que os sacerdotes das divindades egípcias fizessem embalsamento do seu pai. Ele mesmo ordena que os médicos fizessem esse procedimento. E isso é interessante. E eles vão embalsamar, os médicos para embalsamar, eles demoram 40 dias para embalsamar. O total dá 70 dias de choro dos egípcios. Certamente esse choro inicia desde o primeiro momento de que eles começam a embalsamar ele, desde o momento da morte. Depois você vai ver que acontece o seguinte: José vai enviar mensagem a Faraó. Tá ok? Mensagem a Faraó. Só um detalhe que eu não posso deixar de passar. Eu dei um destaque nos dias 40 dias, 70 dias, são números importantes. Mas é interessante como que José tinha acesso direto ao rei. Porém, durante o período de luto, segundo aquilo que eu fui verificar, não era permitido se chegar diante do rei, porque os egípcios deixavam suas barbas crescerem, por causa do luto, seus cabelos crescerem, não é? E eles tinham que se apartar do rei durante aquele período. Então, José não se aproxima do rei, mas ele manda mensagem à casa de Faraó para que Faraó tivesse a informação e ele vai solicitar, né, para que ele possa subir à terra de Canaã. E o rei autoriza José a subir. Lembra-se que eu estou falando de subir à terra, não descer. Eu já tinha explicado isso, que toda vez que se refere a subir ao território de Israel,
fala-se subir, porque isso está conectado também com o aspecto espiritual da terra prometida. Tá ok? Então o rei, que é Faraó, autoriza José a subir. Quem vai com ele? Todos os homens da casa de Jacó. Vai estar escrito lá, da casa do seu pai. Né? Você vai ver que vai muitos carros, gentes e cavalos. Vai ficar as crianças. Obviamente, quem vai cuidar das crianças? As mulheres. Certamente aquelas pessoas que não tinham condições de caminhar até Canaã ficaram também, que são as pessoas idosas, né? E alguns poderiam ir também montados nesses carros, mas alguns que realmente não tinham condições, estavam acamados, né? Não subiram. Isso é óbvio. Outra coisa, o cortejo, a Bíblia diz que o cortejo foi grandíssimo. Chegaram num local lá em Canaã chamado Eira de Atade, ou Eira do Espinhal, pode já estar traduzido na sua versão, Eira do Espinhal. E ali a Bíblia diz que estava além do Jordão. Algumas pessoas críticas tentam dar a ideia de que além do Jordão não poderia ser por causa da expressão, mas do ponto de vista de Moisés, quando ele escreve isso aqui, ele está escrevendo isso para explicar para o povo que aquele local estava além do Jordão e não aquém do Jordão, como eu já havia explicado isso quando fizemos o vídeo sobre o mapa de Israel, tá ok? A Bíblia diz que houve grande lamentação por 7 dias ali de novo, nesse lugar. Né? Já tinha acontecido uma lamentação de 70 dias, agora acontece uma lamentação de 7 dias. Isso, de um certo modo, não tem como não lembrar de 77, 70 vezes 7, né? Que Jesus fala sobre o perdão e várias outras coisas. Até porque esse capítulo está muito conectado com o aspecto do perdão, e nós vamos ver daqui a pouco. O povo de Canaã, ao ver os egípcios e toda aquela comitiva para eles, então egípcios todos, né, chorando, eles dão o nome do local para Abel Misraim, que significa choro ou lamentação, grande lamento dos egípcios. Misraim é Egito. Então passa a se chamar ali Abel Misraim, aquele local. E aí a Bíblia vai concluir esse primeiro trecho, dizendo que então foi enterrado Jacó em Macpela, a caverna de Macpela, nos carvalhais de Manre, que fica em Hebron, ou nas proximidades de Hebron. Você pode ver as referências bíblicas aqui, né, de quem foi enterrado primeiro lá, foi Sara, Gênesis 23, do verso 7 ao 20, coloquei para facilitar o seu estudo bíblico. Abraão também, né, você vai ver que Gênesis 25, do 8 ao 10, Gênesis 35, 27 a 29 e 49, 28 a 33, vai estar falando sobre E aqui também, por fim, né, Gênesis 50, verso 12 e 13, vão estar falando sobre também o fato de não só Abraão e Sara terem sido enterrados lá, mas também Isaac e Rebeca, e Jacó está dizendo que ele enterrou também Leia naquela mesma sepultura e pede para ser sepultado naquele local. Tudo bem? Então essa é a primeira etapa desse capítulo do luto por Jacó, um profundo respeito que o seu filho tinha pelo seu pai. Segunda parte, morreu o papai. E agora? Os outros filhos pensando. E agora? E se José estivesse segurando um pouco da sua ira, do seu furor, apenas para agradar o pai? Mas agora o pai morreu. Será que ele não vai se irar contra nós? O que José vai fazer contra nós? José vai se vingar? O que é que José vai fazer? Bem, eles dizem o seguinte: primeiro, os irmãos só temem retaliações da parte de José. E esse temor vem justamente por eles não conhecerem, não perceberem o caráter que José tinha. José é um homem de Deus profundamente comprometido com princípios e ele não iria fazer isso jamais, mas os seus irmãos ainda não haviam percebido. Eles sabem que tem culpa. Não só culpa, eles têm dolo. Mas eu vou deixar a culpa aqui. Mandaram um recado mencionando Jacó. Olha, José, mandaram um recado. José, lembra que o papai pediu para que você, né? Olha como é que eles falam. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos,
e o seu pecado, porque te fizeram mal. Eles confessam isso. Mas olha que interessante. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Senhor de teu pai, servos do Deus de teu pai. Agora eles já se identificam com Deus do pai. E José chorou quando eles falavam. Eles usam o nome de Jacó para lembrar, olha, lembra, a gente é filho do mesmo pai, nós somos até servo do mesmo Deus, cuida de nós. E José chora, mas certamente José, mais uma vez, né? José chorou por muitas vezes. Mais uma vez, José chora e chora muito. Por que ele vai chorar muito? Certamente porque tem muita coisa envolvida ali. Além de trazer de novo à tona todo aquele processo que ele passou, todo aquele sofrimento que ele passou, não é? Ele agora vê os seus irmãos com medo dele. É uma clara demonstração de não conhecer o caráter de José. Aí, quando José demonstra que não vai fazer nada com eles, eles vêm, depois de mandar o mensageiro, eles vêm, né, seus irmãos vieram a ele, e eles chegam falando assim, olha, nós queremos ser seus servos. Veja bem, queremos ser seus servos. Isso me lembra bem aquela história do filho pródigo. Ele sai de casa, ele faz toda a bagunça, ele peca, transgride contra o pai, e quando ele volta, ele fala assim, me coloca apenas como um dos seus servos, pai, ou como um dos seus funcionários, jornaleiros. O pai recebe ele como filho. José, a mesma coisa, eles se prostraram como servos, se oferecendo como servos diante de José. Mais uma vez, o cumprimento do sonho de que eles se prostrariam diante de José. Agora José fala algo interessante, ele fala, não tem mais a mim, não tem mais a mim, porque ele fala, estou eu em lugar de Deus. Olha a fala de José, presta atenção, vós bem intentaste mal contra mim. José sabe, eu reconheço que vocês tentaram mal contra mim, porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Muita gente com vida conservou. Não apenas aquela família, mas todo o Egito e todos que estavam sob o governo egípcio ou que foram comprar comida no Egito. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles, segundo aqueles que precisavam ouvir. Certo? Mas no início do verso 19 ele fala, não temais, porventura ou por acaso estou eu em lugar de Deus? Sabe o que José está dizendo? O Senhor fala assim, a mim pertence a vingança. A vingança pertence a Deus. Eles estavam com medo de José. Ele fala assim, vocês precisam não temer a mim, eu não vou fazer nada. Mas vocês precisam sim temer a Deus. Vocês dizem que são servos de Deus, então temam ao Senhor, porque a Ele pertence a vingança. Agora ele consola o coração dos seus irmãos, dizendo, não preocupem. Olha, vocês realmente tiveram dolo, mas Deus é soberano e agiu. O conceito é esse. Não temais, eu vos sustentarei. Que consolo. E consolou o coração deles. Irmãos, essa parte é linda. É lindo José, mais uma vez confirmando, não só a tolerar o sofrimento, tolerar toda aquela angústia, mas ainda prover para os seus irmãos. Muito mais do que misericórdia, a graça está sendo operante aqui no meio dessa família, por meio de José, que abriu seu coração, que deu ouvido à voz do Espírito Santo, para que ele pudesse ser um canal de bênção na sua família, mais uma vez. Não é? E por fim, a terceira e última parte do capítulo fala da morte desse importante personagem, José. José, pois, habitou no Egito, ele é a casa do seu pai, e viveu José 110 anos, longos anos, 110 longos anos. Lembrando que apenas os 17 primeiros anos ele passa em Canaã. E depois, todo o restante da sua vida, ele passa no Egito. Graças a Deus, no final da sua história, né, de vários anos depois, 20 anos depois, ele encontra o seu pai, e ele convive com o seu pai e com toda a sua família ali até o fim da sua trajetória. A Bíblia diz que ele viu até a terceira e quarta geração de Efraim.
É interessante porque na lei vai falar sobre a terceira e quarta geração, né? De abençoar a terceira e quarta geração, ou amaldiçoar a terceira e quarta geração. Abençoar até 1000 gerações, a Bíblia fala assim. Mas aqui ele está vendo coisas importantes. Ele viu até a terceira e quarta geração de Efraim. Ele viu filhos, netos, tataranetos, né? Bisneto, trisneto, tataraneto, alguma coisa assim. Já me perdi na contagem. Ele adotou a expressão aqui usada é a expressão ligada à adoção. Diz o seguinte, deixa eu me procurar aqui rapidamente. A Bíblia fala o seguinte: e viu José os filhos de Efraim até a terceira e quarta geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Você lembra que Manassés significa fazer esquecer, para esquecer a trajetória do passado. Maquir significa vendido. Será que isso tem alguma relação com a história de José que foi vendido, né? Então, ele adotou os filhos, porque fala assim: ele também viu os filhos de Maquir, filho de Manassés, e nasceram sobre... Olha, os filhos de Maquir nasceram sobre os joelhos de José. Nascer sobre os joelhos é a mesma expressão que fala quando Sara diz que teria filhos por meio de Agar no meio dos seus joelhos. Nascer sobre os joelhos significa automaticamente que você está adotando aquela criança. Por isso que eu coloquei entre parênteses, porque essa expressão é comum ser chamada de adoção, né? Ao invés de falar que está adotando, ele fala nascer sobre meus joelhos. Então, aqui é uma expressão de íntimo carinho de José para com os filhos de Maquir. Em determinados momentos, a tribo de Manassés, você vai pegar alguns mapas antigos, em alguns momentos você vai ver que a tribo de Manassés ela é até chamada de Maquir, de tribo de Maquir, tá ok? E aí o que vai acontecer? José disse aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Ele está profetizando que Deus vai visitar eles e vos fará subir desta terra. Subir para onde? Para Canaã. A terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará. De novo ele fala: Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Leva os meus ossos para lá, para a terra de Canaã. Ele profetiza o retorno a Canaã. Manda levar os seus ossos. E agora a Bíblia conclui dizendo: e morreu José da idade de 110 anos, então o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Um detalhe, quando você abrir aqui Hebreus 11, 22, eu vou ler porque é lindo. A galeria da fé, né, onde José está aqui, no verso 22 diz o seguinte: pela fé, José, próximo da morte, faz menção da saída dos filhos de Israel, do Egito, é lógico, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, José, próximo da morte, faz menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Uma coisa interessante que nós precisamos estar atentos. José é próximo de morrer, ele está consciente, vou morrer em breve, rápido, ou hoje ou amanhã. Eu queria deixar algumas coisas importantes para você. Os crentes precisam aprender a lidar com a própria morte. Porque Jacó, ele fez algo, o pai de José fez algo fundamental, um capítulo anterior. Ele reúne os seus filhos, ele divide as heranças, as explicações, ele fala sobre coisas importantes, do que vai ocorrer. Seria importante que nós tivéssemos consciência de que se nós morrermos e não deixarmos uma direção para os nossos filhos, de como proceder, a nossa família pode entrar em briga sem necessidade. Por exemplo, quantas famílias se desgastam no período pós-luto, ou talvez até durante o período de luto, por causa de heranças, coisa que poderia ser resolvida pelo próprio cabeça, seja ele o pai enquanto ele está vivo, ou a mãe, se o pai já tiver falecido, a líder daquela família, em distribuir as heranças para os filhos.
Às vezes, os filhos eles entram em guerra por causa de falta de instrução dos pais. Esse capítulo nos fala muito sobre isso, sobre o momento do luto, a importância de uma conversa com seus filhos. Filho, eu estou partindo, mas isso, sabe? Conversarmos sobre essas coisas. Então, estou deixando isso aqui para você refletir sobre a necessidade de ter uma consciência plena sobre um período. Às vezes a pessoa está passando um período, sabe que vai falecer, obviamente, ela pode muito bem reunir sua família e conversar sobre assuntos essenciais e principalmente espirituais, deixando um legado para a sua casa. Eu queria concluir esse vídeo. Aqui nós temos referências sobre quando Moisés, nesse capítulo 50, José dá ordem para que se leve os seus ossos a Canaã. Em Êxodo, Moisés pega os ossos do Egito e transporta. Aqui, em Josué, o próprio Josué é que vai enterrar os ossos de José, tá ok? E Hebreus fala sobre José profetizando o retorno a Canaã. Todo o livro de Gênesis ele é importante, mas há duas coisas fundamentais. Ele começa dizendo no princípio, ele está começando a narrativa de princípio das coisas, da criação, e ele termina dizendo a seguinte expressão: e o puseram num caixão no Egito. Ele termina assim. É uma preparação para a entrada do livro maravilhoso de Êxodo. Irmãos, eu estou, sabe aquela ansiedade assim, desejoso de chegar rápido no livro de Êxodo, Levítico. É claro, são livros riquíssimos, são livros que demandam tempo de preparação, são livros que vão nos aguçar cada dia mais, estarmos ali nos atentando aos detalhes. Ore por nós. Eu queria agradecer a cada um dos irmãos que mandaram mensagem para nos ajudar naquele grupo de mantenedores. Que o Senhor vos abençoe ricamente, não é? E que o Senhor possa aumentar a vossa sementeira a cada dia mais. O caixão no Egito foi levado, os ossos saem dali, vão para Canaã. Mas, todos eles, Abraão, Isaac, Jacó, suas esposas Sara, Rebeca, Leia e Raquel, Davi, Daniel, todos estão aguardando um grande e maravilhoso dia. O dia da ressurreição dos mortos em corpos transformados. Até o próximo livro de Gênesis, passou. Agora nós vamos entrar no livro de Êxodo, a saída do povo do Egito. Como começa essa trajetória? Passa-se aqueles períodos em que foi profetizado para Abraão que a sua descendência passaria por um período de escravidão, seria peregrino em terra alheia, mas depois Deus o tiraria com mão forte. Livro de Êxodo, riquíssimo, fala sobre os 10 mandamentos, no Monte Sinai, a experiência de Moisés com Deus, e também fala sobre o tabernáculo, um assunto extremamente lindo e importante. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, que é o próximo livro, se Deus quiser, ore por nós.